Vencedores, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, atendendo a milhares de pedidos, nós vamos falar a respeito da prova discursiva para professor de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação do município de São Paulo. Vamos compartilhar a tela. Eu sei que estão todos ansiosos enquanto aguardam a liberação do caderno oficial em PDF e do gabarito oficial, tá ok? Então, compartilhando nossa tela com vocês, vamos lá. O que nós temos para essa aula de hoje? Prova discursiva de educação física. Recebi milhares de mensagens a respeito dessa prova. Professor, passei, não passei, analisa a minha prova, será que eu zerei, será que eu vou continuar? Enfim, acalma esse coração, respira, um passo de cada vez, e nós vamos caminhar juntos em busca da sua efetivação. Mas antes de começar a nossa aula, eu quero agradecer o nosso vídeo de bate-papo a respeito do gabarito preliminar foi sucesso absoluto. Nos últimos 3 dias, nós tivemos mais de 2.000 visualizações. Gratidão imensa a você, professor, que está prestigiando o nosso trabalho e acreditando no nosso trabalho. Nós ainda temos muito a aprender, nós ainda temos muito a melhorar, mas a sua parceria, o seu apoio faz toda a diferença. Então, se você ainda não subscreveu no nosso canal ou não curtiu os nossos vídeos, não perca tempo. Vai lá, subscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe com os amigos, faça os seus comentários, os seus elogios, as oportunidades de melhoria para que possamos nos aperfeiçoar sempre. Mas de antemão, muito obrigado de coração pela sua valiosa parceria. Tudo que nós fazemos aqui de forma muito humilde é de coração para você. Continuando, antes de falarmos a respeito da prova discursiva, é muito importante que relembremos as regras do jogo. Eu sempre digo para vocês, o edital, ele é a regra do jogo. E muitos professores que não se prepararam adequadamente, que não tiveram um curso, um método eficaz e uma mentoria para potencializar os seus resultados, acabaram chegando na prova de forma despreparada e não sabiam sequer a regra do jogo. E aí, eu quero lembrar com vocês quais são essas regras, tá? De forma bem rápida, de forma bem objetiva, que está lá no nosso edital. Então, ele fala, olha só, nós teríamos 2 questões discursivas, né, claro, valendo 50 pontos cada uma. Sendo que a questão discursiva deverá ser redigida em até 20 linhas. Então, eu poderia ter estruturado ali 4 parágrafos, um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento para abordar o tema e mostrar o conhecimento de vocês. Não adianta ser bom, tem que mostrar que se é bom. E um parágrafo final com a conclusão, onde você ali encerra o seu pensamento, onde você termina a defesa da sua tese, tá ok? Então, até 20 linhas. Eu faria um rascunho e depois iria filtrando, passaria na folha de resposta até 20 linhas daquilo que realmente eu acredito, daquilo que realmente vai fazer com que eu avance nessa etapa para a etapa de prova prática. Nós tivemos, vou pegar aqui a minha colinha, fiz uma colinha para essa aula, com o feedback de muitos alunos. Então, nós tivemos muitos alunos que se perderam na quantidade de linhas, que se perderam porque foram muito prolixos, ficaram falando de assuntos que não estavam relacionados com o tema. Então, assim, uma série de coisas que mostra que faltou um pouquinho de preparo para a prova, tá? Mas também tem outras questões, outros fatores, como o nervosismo, a ansiedade, a inteligência emocional, a gestão do tempo. É esse conjunto
que nos leva à efetivação. É esse conjunto que, bem trabalhado, bem desenvolvido, nos leva ao sucesso, tá ok? Mas, independentemente da atuação de cada um, e de todos os fatores que implicam na realização de uma boa prova, é muito importante que eu conheça a regra do jogo. Por isso que nós estamos falando aqui um pouquinho do edital. Lá no 11.7 ele fala assim para a gente, ó, na avaliação da questão discursiva, será considerado o grau de conhecimento do tema demonstrado pelo candidato, bem como a fluência e a coerência da exposição. Por isso que é muito importante eu ter uma resposta estruturada. Tá? Eu pegar todo o meu pensamento, fazer aquele brainstorm com todas as ideias que surgirem no momento, filtrar essas ideias, ficar somente com as ideias principais e estruturar os meus parágrafos. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, em até 20 linhas. E aí, ele traz para a gente. Recebi muitas perguntas também pelo canal, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Podem mandar, eu estou à disposição de vocês. Pode demorar um pouquinho, mas eu irei responder a todos vocês. Aí, professor, será que eu zerei? E agora? Será que vão considerar minha prova prática? Será que eu estarei entre os 1.200 melhores resultados? É impossível dizer nesse momento, porque os 1.200 melhores colocados dependem aí da nota geral de todos os candidatos. Então, analisando, né, os professores que me deram feedback, entraram em contato comigo, eu acredito que quem acertou de 7 para cima na média ponderada geral da avaliação objetiva terá a sua discursiva corrigida. Poxa, professor, mas eu acertei menos que 7. Calma, respira. Você está aprovado na objetiva, tá? Então agora é momento de ter muita fé, muita esperança, torcer muito para que a sua nota seja contemplada entre esses 1.200, tá ok? Então vamos lá. No 11.8, para você que está preocupado se você zerou ou não na prova, ele dá para a gente quais são os critérios para se zerar nessa prova. Primeiro, a discursiva que estiver em branco. Segundo, apresentar letra legível. Tem aquela letra, né? Que ninguém entende. Imagina, um avaliador aí com centenas, milhares de provas para corrigir. Tem aquele professor que escreve um garrancho e a letra tem que ser legível. Apresentar, letra C, apresentar texto sob forma não articulada verbalmente ou escrito em língua diferente da portuguesa. Um texto em outra língua, mas tenho certeza que não é o caso de vocês. Letra D, que for redigida fora do espaço reservado para tal na folha de texto definido. Colocar a prova, redigir a prova fora daquela folha onde foi definido. Também tiveram candidatos que passaram para mim que fizeram mais de 20 linhas. Então, a regra do jogo é clara, é até 20 linhas, que se perderam no desenvolvimento. É por isso que tem um rascunho. E letra E, que for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade. Então, se você não se encaixou nesses 5 critérios, você não terá a sua discursiva zerada. Qualquer coisa diferente disso, você vai perder pontos. Então, você tem duas questões. Até 50 pontos, você perderá pontos. Tá? Ah, Luciano, me perdi nas ideias. Luciano, não consegui citar todos os exemplos pedidos. Luciano, eu extrapolei as 20 linhas, faltou concluir a minha ideia. Então, assim, você perderá pontos. Você não vai tirar 50, ou 40, ou 30, ou 20. Mas lembrando que eu também preciso ter o melhor resultado para ir para a prova prática. Porque, pela regra do edital, 6 vezes o número de inscrição, considerando os candidatos empatados, somente esses avançarão para a próxima etapa. Tá ok? Então, você também precisa ter uma nota boa na discursiva para chegar na etapa prática, para fazer uma etapa prática porreta e avançar para a sua efetivação. Luciano, eu estou muito inseguro em relação à etapa prática. Fica tranquilo. Nós estaremos montando uma turma de mentoria para a etapa prática.
Se você quiser se você quiser sucesso, como os nossos mentorados, como os nossos alunos do Método Vencer, entre em contato, deixa aqui o seu comentário, eu quero, ou mande um direct para a gente lá no Instagram, ou uma mensagem no WhatsApp 14 99622 8600 e venha fazer parte da nossa equipe de professores vencedores. E no 11.14 ele fala para a gente, será eliminado do concurso o candidato que deixar de entregar as folhas de texto definido dentro do tempo fixado para a realização das provas. Luciano, você acredita que teve candidato que acabou o tempo e ele não fez a discursiva? Tenho certeza disso. E letra B, que obtiver nota inferior a 50 pontos na prova discursiva. Então, dos 100 pontos possíveis, você precisa fazer no mínimo 50. 25 em cada uma, por exemplo. Porém, nós sabemos que somente os melhores irão para a próxima etapa. Então, todo ponto é ponto. E treino é treino, jogo é jogo. Nós jogamos para ganhar. Agora, sem mais delonga, vamos falar um pouquinho dessa prova discursiva. Vejamos. Na questão número 1, ele fala assim para a gente, ó. O Movimento Mundial pela Inclusão é uma ação política, cultural, social e pedagógica em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. Só essa introdução ao parágrafo já dá para a gente uma base incrível para nós escrevermos uma discursiva de qualidade. Depois ele cita para a gente a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, vulgo superdotação, orientando os sistemas de ensino. Então, só essa introdução já dá uma base incrível para a nossa redação. Tem muitos candidatos que pegam essa introdução e fazem um copiar-colar para sua discursiva. Isso não é legal. Isso não é legal. Porque a banca entende que você está aí no enrolation, no embramation. Por quê? Você não tem argumento suficiente, você pega os dados da introdução e joga na discursiva. Isso vai zerar a minha prova? Não. Mas, possivelmente, se você fez isso, você perderá pontos. E aí, vem as 3 questões. Olha que sacada interessante. Essa prova, ela já direciona você para o que eles querem. Não que as outras não tenham esse direcionamento, mas algumas provas isso é muito subjetivo, isso é muito amplo, isso é muito aberto. Aqui está amarrado, aqui está direcionado. É só você responder exatamente o que eles estão pedindo, sem embromation. Tá ok? Então vamos lá para a primeira. Indique 2 medidas previstas na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva que objetivam garantir a inclusão. Você começa, faz uma rápida introdução e já começa no seu desenvolvimento citando quais são as 2 medidas. E quais poderiam ser? Lá na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, nós temos no número 4 essa relação. E, deixando aqui de forma mais clara para vocês, nós temos aqui 7 pontos importantes. Se você citou duas medidas dessas 7, você com certeza pontuou bem. Tá ok? Luciano, mas eu precisava colocar exatamente com essas palavras? Claro que não, professor. Claro que não. Tá? Você tinha que entender essas 7 medidas, essas 7 possibilidades e citar pelo menos 2. Acesso ao ensino regular, transversalidade da modalidade, oferta ao atendimento educacional especializado, formação de professores para atendimento educacional especializado, e demais profissionais de educação, todo mundo tem que estar preparado para esse grande desafio. Participação da família e da comunidade. Perdão, professores. Acessibilidade arquitetônica nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações de informação e articulação intersetorial
na implementação das políticas públicas. Se você citou duas dessas medidas, com certeza você pontuou bem. Segundo ponto da nossa questão. Explique de que forma a educação inclusiva fundamenta-se na concepção dos direitos humanos para além da igualdade de oportunidades. Nesse momento, professor, eu sei que você estudou muito, que o conteúdo era complexo, que tinha uma gama incrível de coisas para serem tratadas nesse concurso. Tudo bem, não tem problema. Mas você poderia ter citado o documento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E aí, no seu artigo 5º, dois artigos, né, que você poderia ter citado, o artigo 5º e o artigo 24. O artigo 5º, porque ele fala sobre igualdade e não discriminação. E o artigo 24, em toda a sua complexidade, que ele fala especificamente sobre educação. E aí aqui ele tem muitos números e muitas alíneas te dando base para responder essa pergunta. Poxa, Luciano, mas naquele nervoso, naquela ansiedade, eu não lembrei desse documento e eu poderia responder de forma simples? Claro que poderia. Falando a respeito da exclusão, da segregação, da integração e principalmente do que eles pedem nessa questão, que é a inclusão, tá? De forma muito simples, de forma muito objetiva, falando um pouquinho da diferença de cada uma, falando um pouquinho sobre os direitos humanos da, da pessoa com deficiência no âmbito escolar. E o mais importante, quando ele fala a respeito da igualdade, mais importante que a igualdade, e esse aqui é um slide que eu trabalhei muito com os meus mentorados, e eu tenho certeza que eles mandaram mega, hiper, ultra, super bem nessa prova por conta de tudo que nós trabalhamos e estudamos fortemente. A igualdade, ela é importante? Ela é importante. Mas só dar condições de igualdade para os nossos alunos, que são seres semelhantes, mas todos diferentes, não é suficiente. Nós precisamos ter muito cuidado com a realidade, que é aquilo que acontece nas nossas escolas, que acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, onde a desigualdade prevalece. Ter um olhar de igualdade é importante, porque eu já começo a pensar diferente. Mas o grande diferencial, o grande pulo do gato é a equidade. É aquele olhar muito especial para cada aluno, entendendo que cada ser é único. E sendo pessoas semelhantes, porém diferentes, cada uma tem a sua necessidade. E nós, como educadores, temos que ter esse olhar e atender a necessidade de cada aluno, porque todos são diferentes. O Papai do Céu caprichou muito em cada um de nós, e todos são diferentes, e nós precisamos ter um olhar de equidade. Se você, professor, respondeu dentro dessa linha, com certeza, você também terá uma ótima pontuação. E aí, aqui na terceira, ele fala para a gente: apresente uma estratégia pedagógica que sensibilize todos os estudantes a respeito de uma educação capaz de conjugar igualdade e diferença com valores indissociáveis. Nessa questão, você poderia falar sobre um projeto transdisciplinar na escola, envolvendo todas as disciplinas, envolvendo a gestão, envolvendo a comunidade, com um olhar para a inclusão, com um olhar para a equidade. Você poderia falar de uma ação pontual na sua aula, desde uma problematização ou trabalhando uma manifestação onde essa questão da inclusão seja desenvolvida, seja problematizada, seja trabalhada com os alunos, uma aula consistente, com um plano de aula bem estruturado, pensado, uma construção dialética com os alunos, com início, meio e fim. E você pontuaria muito bem. Então, dentro desse contexto, desse cenário que nós falamos, respondendo dessa forma,
a questão número 1, atendendo as 3 necessidades que eles pediram, com certeza, professor, você terá uma ótima pontuação. 35 pontos, 40 pontos, 50 pontos. E falando da questão número 2, que traz para a gente essa abordagem tão desafiadora, essa abordagem tão questionada pelos... Questionada não, vamos dizer, tão abordada pelos autores, que é lutas. Lutas no contexto escolar. Lutas e não brigas. Ele traz para a gente. Observe o fragmento a seguir. Além disso, ressalta-se como uma das avaliações o trabalho em grupo de construção de textos e a sua exposição acerca das representações da luta em determinada produção cinematográfica. Cada grupo poderia escolher o filme que iria analisar. Entre as opções estavam Menina de Ouro, Kung Fu Panda, O Grande Dragão Branco, O Mais Forte que o Mundo. E aí aqui ele faz a citação. Então, são filmes que têm como sua temática principal as lutas. Mas não só as lutas, tudo aquilo que as lutas agregam no cotidiano. A superação, a vitória, o personagem, o protagonista que se supera, que busca ensinamentos, que busca autoconhecimento, que, enfim, com certeza você, professor, já assistiu um desses filmes. Tanto é que eles dão várias possibilidades. Menina de Ouro, que vem aí da modalidade de boxe, Kung Fu Panda, que é uma animação infantil, O Grande Dragão Branco, que é um clássico aí da década de 80, 90, e O Mais Forte que o Mundo. Então, assim, uma dessas 4 possibilidades você assistiu. Mas mesmo que você não tivesse assistido nenhum desses filmes, com certeza você assistiu algum filme que tenha temática de luta, e não foge disso. E aí, ele vem e traz toda a contextualização para a gente, segundo Darido e Rangel, em 2005. A avaliação do fragmento acima focaliza a dimensão conceitual do conteúdo de lutas. E aí, buscando com base também, lá nos PCNs, nós sabemos que, quando nós falamos de dimensões dos conteúdos, nós temos 3 dimensões. Essa é uma questão clássica em concurso. Então, eu não posso ir para um concurso despreparado de tal forma que eu não conheça as 3 dimensões de conteúdo. E aí, quando eu já sei as 3 dimensões do conteúdo, eu já consigo acertar 50% dessa questão. E isso já me dá 25 pontos dos 50 que eu tenho que fazer. Olha que coisa incrível. Embora indissociáveis, as outras 2 dimensões estabelecidas pelas autoras deveriam também ser enfatizados no processo avaliativo. Claro, o processo avaliativo, eu vou englobar as 3 dimensões. E aqui mesmo ele já fala que são indissociáveis. Agora, você, docente de educação física do ensino médio, olha só a delimitação. Ele quer uma resposta de um professor de educação física escolar do ensino médio, com base nos documentos do currículo da cidade, na BNCC, na LDB, nos PCNs, nas abordagens, na Agenda 2030 da ONU. Ele quer uma resposta de você, que você responda as seguintes questões. A primeira, a mais fácil dessa prova. Nomeie corretamente as outras 2 dimensões do conteúdo que não foram avaliadas com a sua devida ênfase. Quais são essas 2 dimensões, professor? Você aí, com certeza, pensou e respondeu corretamente. Dimensão procedimental e dimensão atitudinal. Nossa, Luciano, mas quando eu cheguei nessa questão, eu não sabia, eu não lembrava. Possivelmente, o professor que chegou nessa questão e não sabia e não lembrava, possivelmente não passou também na prova objetiva. Por quê? Essa é uma questão muito recorrente e ela é uma questão de alicerce de concurso. Tá? Ela dá base para tudo que é cobrado nos concursos. Tá? Seja uma abordagem dos PCN, seja um coletivo de autores. Então, são questões clássicas e são questões estruturais de um bom concurso de educação física. Esse fragmento eu peguei de um documento da professora Soraya Darido,
de um documento da Unesp, onde ela traz para a gente, de forma muito objetiva e clara, essa questão da dimensão procedimental e dimensão atitudinal. E aqui também quero deixar um beijo, um abraço para a professora Soraya Darido, que eu tive a oportunidade de conhecer quando fomos banca num congresso em Araras. Professora, parabéns pelo seu trabalho, mais uma vez aí, referência citada em concurso público e motivo de muito orgulho para todos nós. Temos aqui, ó, dimensão procedimental. Vivenciar e adquirir alguns fundamentos básicos do esporte, danças, ginásticas, lutas, capoeira, por exemplo, praticar a ginga e a roda da capoeira. Então, nós temos três dimensões. Perdão. Nós temos três dimensões. A dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. Conceitual é o conceito. É aquilo que você passará para o aluno. É a teoria. O procedimental é o colocar em prática o conceitual. Então, a teoria ela precisa estar muito alinhada com a prática. Eu pego todo o conteúdo conceitual e coloco ele em prática no procedimental. Vivenciar diferentes ritmos e movimentos relacionados à dança, como as danças salão, regional e outras. Vivenciar situações de brincadeiras e jogos. Nesse caso aqui, a gente podia falar sobre os filmes, né? Cada um tem uma modalidade, mas nós poderíamos trabalhar os movimentos do boxe, do kung fu, do jiu-jitsu ou de qualquer outra modalidade, de forma lúdica, de forma pré-desportiva. Embora estamos trabalhando com o ensino médio, nós sabemos que com essa faixa etária, com esse nível de ensino, nós podemos cobrar um pouquinho mais dos alunos por conta, né, do seu desenvolvimento. Cobrar não, propor de acordo com o seu nível de desenvolvimento. Então, nós poderíamos propor atividades práticas no procedimental para o ensino médio, tá? Com base nessas modalidades ou outras modalidades. Os filmes são referenciais para você ter uma base. Vivenciar situações de brincadeiras e jogos, nem tanto no ensino médio, mas também é possível. E a dimensão atitudinal. Então, eu tenho o conceito, tenho a teoria, eu vou para a prática, e o atitudinal é aquilo que transforma a vida do meu aluno, que muda a vida do meu aluno, que ele leva para a vida toda. É onde eu tenho realmente a certeza que a minha aprendizagem foi significativa para aquele aluno. E aí ela traz aqui, ó, valorizar o patrimônio de jogos e brincadeiras no seu contexto, respeitar os adversários, essa encaixa perfeitamente na manifestação lutas, os colegas e resolver os problemas com atitudes, diálogo e não violência. Esse segundo item aqui, ele encaixa perfeitamente na prova de vocês. E reconhecer e valorizar atitudes não preconceituosas quanto aos níveis de habilidade, sexo, religião e outras. Se você respondeu, se você fez aquela introdução, né? Lembra? 4 parágrafos, até 20 linhas. Uma introdução, um desenvolvimento e um fechamento. E você já cita número 1, dimensão procedimental e atitudinal. E fala um pouquinho dela. A procedimental é a parte prática, a atitudinal é aquilo, aprendizagem significativa que o aluno vai levar para a vida, ponto. Você já ganhou 25 pontos, professor. Ah, Luciano, eu respondi de forma direta. Eu não fiz toda uma contextualização de uma discursiva. Aí é tipo namorar sem beijar. Você foi um pouquinho ansioso, mas você não vai zerar. Possivelmente vai perder alguns pontos. Tá ok? E a segunda questão. Dê 3 exemplos de instrumentos avaliativos para o conteúdo de lutas que enfatizam cada uma das dimensões não avaliadas. Total de 6 exemplos. Ele coloca entre parênteses, total de 6 exemplos. Meu Deus do céu, quem escreveu essa prova foi mega, hiper, ultra, super legal. Aqui era para você colocar coração, para você escrever obrigado, gente boa, obrigado por me orientar adequadamente. Ele falou, professor, candidato, eu quero que você me dê 6 exemplos. Muitos professores não deram 6 exemplos. Está claro, está escrito, está escancarado que ele quer 6 exemplos. 3 do procedimental e 3 do atitudinal. E tem professor que não colocou 6 exemplos. Ai, Luciano, eu vou zerar. Não, filho de Deus, você não vai zerar. Você vai perder ponto.
Mas se a prova está pedindo 6 exemplos, por que que você não colocou 6 exemplos lá? Fala para mim. Não consigo entender. Ai, Luciano, estava nervoso, ansiedade, o mundo é cruel, ninguém me ama. Tá bom, calma, respira. Agora já foi. Agora é aguardar o resultado. E se porventura não vier a passar nessa prova, na próxima estar melhor preparado para avançar e efetivar. Tá ok? E aí, Luciano, quais exemplos poderiam ser esses? Eu citei aqui 3 exemplos de cada, mas assim, poderiam ser muitos outros, tá? Porque ele está falando de instrumentos avaliativos, para o procedimental e para o atitudinal. Aí eu coloquei, no procedimental, observar o comportamento dos alunos durante a prática, registros no caderno de educação física, nós estamos falando de ensino médio, eles podem ter um caderno de educação física. Em grupo, preparar apresentações em slides para das principais aprendizagens da aula. Na atitudinal, aquilo que ele leva para a vida. Um campeonato de games de luta, imagina a galera ali jogando Street Fighter ou qualquer outro game, aqui Street Fighter é o meu preferido, observando os comportamentos dos alunos. E quem vai organizar esse campeonato? Os alunos, eles vão estruturar tudo. E aí entra o conceitual, entra o procedimental, entra o atitudinal. Criar um blog abordando o tema desenvolvido nas aulas, um vídeo curto ou longo a respeito do tema, envolvendo as famílias. Podíamos também utilizar aqui metodologias ativas, também como o Kahoot, e fazer ali um quiz com eles, um verdadeiro ou falso, utilizando também as tecnologias. Professor, que questão incrível é essa para fazer 50 pontos? E eu respeito todo o seu momento ali na prova, tá joia? E o objetivo desse vídeo não é te desanimar, não é te desmotivar, muito pelo contrário, é te dar um norte para todos aqueles centenas de milhares de professores que nos pediram, Luciano, nos dê uma orientação aí sobre a avaliação discursiva. Tá ok? Então, de forma muito rápida, de forma muito prática, esse é o nosso olhar a respeito da prova discursiva para o concurso de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação do município de São Paulo. Professores, a equipe do Método Vencer agradece essa oportunidade, todo o apoio de vocês, às redes sociais, ao nosso Instagram, ao nosso YouTube, nosso último vídeo aí com mais de 2.000 visualizações em 3 dias. Isso é uma bênção, isso é incrível. E nos colocamos à disposição para elaborar um recurso, para esclarecer as suas dúvidas, para te acompanhar rumo à efetivação. Seja com o método Vencer, que é um método estruturado, é um método pensado para você, que busca a melhor preparação para concurso público, mas também com a mentoria. A mentoria são encontros semanais, onde nós iremos treiná-lo, onde nós iremos trabalhar o pulo do gato, para que você chegue muito forte na prova e busque a sua aprovação. Luciano, eu tendo uma nota legal na objetiva, eu tendo uma nota legal na discursiva, eu vou para a parte prática. Teremos turma de mentoria para a parte prática? Com certeza, professor. Nós estaremos montando uma turma especial de mentoria para a prova prática, que acontecerá 30 dias após a convocação de vocês. Então, nós teremos 30 dias correndo quanto tempo na melhor preparação para que você chegue forte na prova prática, para que você chegue com um plano de aula consistente, eficaz, assertivo e que no momento da prática você tenha inteligência emocional, você tenha foco, objetividade, você faça a gestão do tempo e dê a melhor aula e conquiste a sua efetivação. Tá? Hoje, muitos professores estão fazendo a prova para PEB 1, Ensino Fundamental. Então, professores, enquanto nós estamos aqui gravando esse vídeo, nós estamos mandando para vocês energias positivas para que vocês tenham os melhores resultados. E nas próximas semanas, teremos concursos em vários municípios, como Pirassununga, Araraquara. Então, você, professor de educação física ou de qualquer outra disciplina, que precisa se preparar de forma adequada, eficaz para concursos, venha fazer parte do nosso time de vencedores, do Método Vencer.
Beijo no coração, um maravilhoso domingo para todos e tenho certeza absoluta que esse vídeo irá contribuir muito para esse concurso e muitos outros que vocês ainda prestarão. Não esqueça novamente de subscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar e de comentar, porque aqui nós aprendemos juntos, todos os dias. Beijo no coração e sejam muito felizes. Valeu!